Inequação modular. O que é importante saber em uma inequação modular? Primeiro, sempre que ela tiver o símbolo de menor, vai significar entre, tá? Então, ou seja, são valores que estão entre o positivo e o negativo, tá? Seja desse valor A aqui. Então, isso é muito importante. Sempre que você vê a inequação modular com um símbolo de menor, seja ele somente menor ou menor ou igual, tá? Quando tem o igual, significa que a bolinha é fechada, ou seja, você inclui o valor. Quando não tem, a bolinha ela vai ser o quê? Aberta. Isso é muito importante. Depois, se o seu módulo ele for maior, você vai ter a conjunção ou. Por que o ou? Porque o intervalo ele vai ser representado separadamente, tá? Ou eu vou ter valores maiores do que A, ou eu vou ter valores menores que menos A. Eu não tenho valores entre. Aí é a mesma coisa para o valor de entre que eu disse que se você tem o símbolo de igual, a bolinha é fechada, e se você não tem a bolinha, ela vai ser aberta. Então, nada muda. Eu preciso me basear sempre por essa informação. Tudo que acontecer diferente no módulo agora, assim, casos que podem acontecer, eu tenho que lembrar de como se resolve uma equação de segundo grau, primeiro grau, como é que se resolve intervalo, e depois eu vou adaptar tudo isso na regrinha da inequação modular. Um exemplo aqui. Se eu tenho módulo de x mais 2 menor do que 5, como é que eu vou resolver? Preste atenção. O que eu falei anteriormente? Se eu tenho valor menor, significa que ele está entre. Sempre que estiver entre, eu vou fazer com o valor positivo e com esse valor negativo. Ou seja, eu tenho que resolver ele da seguinte maneira: esse pedacinho. Módulo de x mais 2 tem que estar entre o positivo e o negativo de A. Então, ou seja, então ele vai estar aqui, ó. Esse valor do módulo, ele vai estar entre o 5 e o menos 5, tá? Preste atenção no que eu coloquei aqui como observação para vocês, aqui, ó. Nesse pedacinho. O que eu coloquei ali? Se eu disser que a minha resposta ela está apenas assim no intervalo entre menos 5 e 5, isso aqui está errado. Por quê? É diferente de eu dizer isso aqui. Quando eu falo que está entre o positivo e o negativo de A, eu tenho que achar o valor do x que satisfaça essa equação aqui, ó, tá? Eu tenho que achar o valor do x que satisfaça. Então, para isso, é quando a gente retira o módulo e resolve. Ou seja, ficaria assim, ó, menos 5 entre o x mais 2 e o 5. Então, tem que prestar atenção. Não posso dizer que a minha resposta final vai ser isso aqui, ó. X pertence aos reais, tal que X está entre menos 5 e 5. Não é assim que funciona. A gente vai precisar resolver. Isso aqui é apenas uma regrinha. Se eu disser que a resposta está entre menos 5 e 5, seria para esse tipo de questão, que aí eu tenho somente o X, então X vai ser valor de 5 e menos 5, tá? Então é importante prestar atenção. Aqui, fazendo a solução, nós temos como o x mais 2 ele está entre o positivo e o negativo, o que eu vou fazer? Vou resolver minha equação do primeiro grau. Basta eu pegar esse 2, trocar de lado. Só que quando eu trocar, eu preciso fazer o quê? Inverter o sinal, tá? Aqui eu tenho mais 2, também vai para lá, menos 2. Então, também faço a inversão de sinal. Ponto, acabei. Agora eu achei. X, ele está entre quem? Entre o 3 e o menos 7. Se está entre, significa que qualquer valor que está aqui no meio vai satisfazer para a minha equação, tá? E a bolinha aberta, porque aqui eu não tenho um símbolo de quê? De igual. Então, sempre que isso acontecer, a minha bolinha ela vai ser aberta. E se tiver o igual, a minha bolinha ela vai ser fechada, ok? Representando o conjunto de solução. Sempre
X pertence aos reais tal que. Aí a gente usa o conjunto de solução. X ele está entre 3 e menos 7, de forma que ele seja x maior que menos 7 e menor do que quem? Do que 3, tá? Não pode esquecer disso. Agora, um segundo caso. E se ele for maior ou igual a 4? O que vai mudar? Bem, o que importa é eu lembrar sempre se vai ser maior ou menor, tá? Se ele é maior, eu tenho que lembrar de quem? Do ou. Então, o meu valor ele não pode estar entre. Tá vendo que a gente sempre trabalha com o positivo e o negativo do valor independente que se encontra na minha equação? Isso é importante prestar atenção, tá? Sempre com valor positivo e negativo do termo independente da minha equação, tá? Então, aqui, já que eu tenho o valor do 4, significa que eu tenho que lembrar do 4 e menos 4, tá? Já que é o ou, não satisfaz os valores que estão entre. Então, tem que ser maior ou menor. Só que vai ser maior do que 4 e menor que menos 4. E nesse caso, a gente tem que usar, na verdade, maior ou igual a 4, menor ou igual a menos 4, tá? Por causa daqui. Se está fechado, a minha bolinha permanece fechada, então no restante da solução eu permaneço com ela sendo o quê? Fechada. Mas quem são os valores de x que satisfazem a minha inequação modular? Aí eu preciso resolver. Eu separo em duas etapas. Eu faço a primeira, que é eu considerando menor ou igual a menos 4, e depois eu faço a segunda, que é agora considerando o valor maior ou igual a quanto? A 4, tá? Resolvendo a minha equação, virou uma equação do primeiro grau. Já que eu tenho menos 1, vem para cá, mais 1. Então, eu passo a ter menos 4 mais 1, que é igual a quanto? Menos 3. Lembrando vocês, caso x estivesse negativo, multiplica por menos 1 e faz a inversão do sinal. Isso eu ensinei para vocês lá em equação do primeiro grau, tá? Segundo caso, se tá menos, também faço o quê? Vai para lá, mais. Então, 4 mais 1, 5. Então, x tem que ser maior ou igual a quanto? A 5. Ou seja, qual é a minha resposta? Tem que saber representar isso na reta, tá? Porque o conjunto de solução ele pode vir de diversas maneiras. Lembra que eu ensino isso para vocês. Um que eles costumam usar bastante na prova é o conjunto de solução da forma x pertence aos reais tal que, mas não necessariamente tem que ser sempre assim, tá? Então é importante saber resolver por outros caminhos. Na reta, eu tenho que colocar fechado em menos 3, tá? Porque aqui está dizendo que é igual. Fechado em 5, porque aqui está dizendo que é igual. Vou preencher para a direita, porque na minha resposta que deu x maior ou igual a quanto? A 5. Então, por isso que eu preencho para a direita. Depois, x menor ou igual a quanto? A menos 3. Aí eu vou preencher para onde? Para a esquerda, tá? Então, isso aqui é muito importante. E agora, se eu tivesse um caso de módulo de 3x menos 2 menor ou igual a menos 1. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu tiver, seja uma equação do primeiro grau, seja do segundo grau, seja uma inequação, tá? Sempre que for módulo igual a um valor negativo, isso aqui é considerado o quê? Absurdo, tá? Não pode esquecer, nós não podemos ter um valor negativo. Então, por isso que a gente diz que o conjunto de solução ele é vazio ou é um conjunto sem solução, tá? Coloquei tudo isso aqui para vocês para poder relembrar, tá? E ajudar aqui, que é o caso que o aluno sente mais dificuldade, que é quando ele representa sendo simultâneo. Aí vamos relembrar de uma regrinha primeiro, tá? Lá na inequação do primeiro grau, que eu mostro para vocês, eu falo sobre 3 tipos de inequação, né? A gente aprende inequação simultânea, quociente e produto.
O produto e o quociente, a gente precisa fazer o jogo de sinal, né? Está relacionado com mais e com menos. Já na que é simultânea, como é que nós resolvemos? Através da interseção. Só que antes de fazer a interseção, o que nós precisamos fazer? Separar as equações. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Se eu tenho a inequação do tipo 4 é menor do que o módulo de x mais 1, que é menor do que 6. Eu vou separar em duas. Eu tenho a minha primeira inequação e eu tenho a minha segunda inequação. Então, eu tenho que resolver cada uma delas separadamente. Vai ficar assim. Fazendo a separação, nós vamos resolver cada um com a sua teoria, tá? Quando você vê que está maior, a ideia é do ou, tá? E no caso do ou, a gente coloca os valores de menos 4 e 4, porque a gente sempre trabalha com o valor da igualdade negativo e positivo. Só que no caso do ou, a gente separa, a gente olha para os valores menores e a gente vai olhar também para os valores que são o quê? Maiores, tá? Então, ou seja, essa primeira parte, ela vai se dividir em duas, porque eu vou ter que fazer a primeira situação, que seria com o módulo sendo x mais 1 menor que menos 4. Por quê? Eu estou olhando para os valores que estão à minha esquerda. E em relação a ele, não posso ver os valores entre. Então, em relação a esse 4, para a direita aumenta. E no caso do menos 4, para a esquerda, diminui. Lembrando lá de reta numérica. Quanto mais longe do zero em relação à direita, aumenta. Quanto mais longe do zero em relação à esquerda, diminui, tá? Assim a gente cai em uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Esse aqui era mais 1, então ele vai para lá, sendo menos 1. Eu passo a ter x menor que menos 4, menos 1. X é menor do que quanto? Do que 5. Pronto, já tenho um primeiro valor. Agora, eu tenho que resolver a segunda parte. Ficaria x mais 1, só que agora a gente vai fazer ele sendo o quê? Maior do que 4. Lembra sempre da reta. Se você tiver o desenho da reta, você vai ter uma boa base para poder ir resolvendo por parte. E assim você também não erra, porque tem aluno que confunde aqui, ó, os sinais, tá? Às vezes eles colocam esse menos, no caso aqui, menor para cá, aí faz x mais 1 menor que 4 e esse aqui faz maior que menos 4, tá? É importante ter muita atenção. Então, o que a gente vai fazer? Esse 1 vem para cá negativo. A gente vai fazer também a troca de sinal. Então, eu passo a ter x maior do que 4 menos 1. Então, x tem que ser maior do que quanto? Do que 3. Pronto, já tenho o meu segundo valor. Como isso ficaria na reta? Na reta ele ficaria assim, ó. Eu tenho aberto em menos 5 e eu vou ter aberto em 3. Então, para a direita, porque os valores aumentam, ó, x maior do que 3. E para a esquerda aqui, porque os valores eles vão fazer o quê? Diminuir em relação a menos 5. Pronto, já montei essa reta. Agora eu vou resolver a segunda parte da minha equação, que eu fiz a divisão. Só que nesse caso, quando for menor, eu tenho que lembrar que vai ser os valores entre, tá? Entre quem? De novo, a gente faz com esse valor da igualdade negativo e com esse valor da igualdade positivo. Só que entre, agora eu considero no meio dos dois, tá? Aí, como é que eu posso resolver? X mais 1 menor do que 6 e maior que menos 6. Quando isso acontecer, no caso de resolver entre, você já pode resolver aqui direto. Pegar esse valor do termo independente, jogar para a direita, trocando sinal, e também colocar para a esquerda, trocando sinal. Então, ficaria assim, menos 6 menos 1 menor que x mais 1, que é menor, corrigir aqui, x, aí 6 menos 1, e agora menos 6 menos 1, menos 7.
E aqui, 6 menos 1, 5. Então, se eu olhar isso aqui na reta, ficaria assim, ó. Aberto em menos 7 e aberto em 5. Só que eu vou considerar os valores entre. Então, eu tenho que considerar os valores no meio. Agora vem a parte final, que é que você tem que prestar atenção. Já que eu estou trabalhando com inequação simultânea, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu preciso trabalhar com a interseção. E o que é a interseção? São valores que satisfaçam o meu primeiro caso e valores que satisfaçam o meu segundo caso. Para isso, eu preciso colocar as duas retas, ó. A primeira, que é aberto em menos 5 e aberta em 3. Depois, aberta em menos 7 e aberta em 5. Aí eu sei que para a direita os valores aumentam, para a esquerda os valores diminuem, exatamente como está aqui na minha reta. E esse aqui eu vou considerar os valores entre, tá? E vou traçar a minha terceira reta, que aqui eu faço a interseção do primeiro caso com o segundo caso. E o que é a minha interseção? A minha interseção é eu traçar uma reta em cada um desses pontos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou analisar. Nesse primeiro pedacinho aqui, ó, eu tenho valores na reta de cima, mas eu não tenho valores na reta de baixo. Então, significa que não existe interseção. Mas quando eu olho para esse pedacinho aqui, ó, eu tenho valores que estão na reta de cima e que estão na reta de baixo. Então, significa que aqui eu tenho interseção. Agora, analisando esse outro pedacinho, ó, eu tenho valores na reta de baixo, mas não tenho valores na reta de cima. Então, não existe interseção. Depois, esse pedacinho tem valores na reta de cima e tem valores na reta de baixo. Então, aqui também existe interseção, ou seja, entre o 3 e o 5. Se eu analisar aqui, ó, tem valores na reta de cima, mas não tem valores na reta de baixo. Então, também não existe interseção. Agora, como é que eu vou representar o meu conjunto de solução? Conjunto de solução sempre começa. X pertence aos reais, tal que... Vamos lá. Primeira coisa. Os valores não estão separados? Igual aqui em cima, ó, não está separado? O que a gente usa? O ou. Aqui está junto, então o x fica no meio, tá? Então, é essa a ideia que nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, sei que vai ter uma conjunção ou, porque eu tenho dois intervalos que satisfazem e eles estão separados. Depois, sempre que o conjunto de solução estiver no meio, o que eu ensino para vocês? Coloca o x aqui, ó, no meio, para poder você não ter dúvida dos sinais. Agora você analisa. O x em relação ao 5 não está indo para a esquerda? Então, significa que eles diminuem, tá? Então, ficaria x menor do que quem? Do que 5. Descosta para o x menor. Virado para o x maior. Então, ou seja, agora vamos ver o 3. O x está aqui e o 3 está aqui. Só que em relação ao x, ele tem que ir para onde? Para a direita. Se for para a direita, os valores aumentam. Então, significa que é maior. Maior do que quem? Do que o 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Aí eu já sei que está no meio. Então, ele é menor do que o 5 e maior do que quem? Do que o menos 7. Agora eu completo meu conjunto de solução. Pertence aos reais, tal que menos 7 é menor do que x, que é menor do que 5, ou 3 é menor do que x, que é menor do que 5. Pronto, assim eu já representei o meu conjunto de solução. Então, pessoal, essa parte de inequação simultânea não é difícil, só precisa ter atenção e se basear em tudo que foi ensinado para a regrinha da modular, junto com a parte que eu ensino para vocês de inequação, tá? Que eu mostro lá em inequação do primeiro grau e segundo grau. Junta tudo aqui.